Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre algumas coisas que surpreendentemente aumentam o seu colesterol. Claro que a gente já sabe que uma alimentação pobre, muita gordura saturada, pode ser fator de risco para o aumento do colesterol e as pessoas já se controlam com relação a isso, mas tem outras coisas do dia a dia, tanto com relação a hábito quanto com relação a alimentação mesmo, que pode estar aumentando seu colesterol sem você saber. Eu vou explicar quais são essas coisas. Fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição e saúde de boa forma, você vai amar o canal. Então aproveita, se inscreve e lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Lembra também de me seguir lá no Instagram. Eu sempre posto alguma coisa diferente, uma maneira da gente interagir também. Lembra que é o mesmo nome, @nutricionista Patrícia Leite também. E se você gosta desses vídeos, eu falo mais sobre alimentação e colesterol, como melhorar o perfil lipídico, a quantidade de colesterol e triglicerídeos do corpo, já deixa sua curtida, que eu venho aqui e faço mais vídeos assim pra você. E me conta aqui embaixo, escreve pra mim nos comentários se você tem colesterol alto, se você se preocupa com alguém da sua família, quanto estava o seu colesterol das vezes que você mediu, quando você mediu, que eu vou adorar saber esses detalhes, que aí isso me inspira também a fazer mais vídeos diferentes. Então é bom saber mais esses detalhezinhos. Vamos começar a falar dessas coisas surpreendentes que podem estar aumentando seu colesterol. Primeira coisa que aumenta muito o colesterol nas pessoas e elas não têm ideia que isso pode estar acontecendo é o estresse. Hoje em dia as pessoas estão muito estressadas, muito ansiosas, muito nervosas, muito irritadas, por conta de um contexto muito grande, claro, né, que a gente veio passando aí 2 anos muito complicados. E o estresse, a gente sabe que ele aumenta o cortisol, aumenta a adrenalina, que são os hormônios da luta, da fuga, do estresse. E esses hormônios fazem justamente com que você tenha mais inflamação no corpo e maior quantidade de colesterol, principalmente colesterol ruim, que é o LDL. Então, tentar diminuir o estresse do seu corpo vai, né, ser um fator que pode te ajudar a controlar mais o seu colesterol também. Lembra que eu tenho um vídeo aqui no canal, uma playlist, na verdade, falando mais sobre ansiedade, estresse, como diminuir a ansiedade no dia a dia. E vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você. Outra coisa que aumenta muito o colesterol para as pessoas, principalmente aumenta muito a proporção de colesterol ruim, o LDL, é ficar muito tempo sentado. Alguns estudiosos já verificaram que quando você fica muitas horas por dia sentado, a sua enzima que transforma o LDL, na verdade, o colesterol ruim em HDL, que é o colesterol bom, pode diminuir até 95%. Então, o risco de você ficar com o colesterol ruim aumentado aumenta muito, né? Exponencialmente. Então, lembra, se você trabalha sentado, o ideal é que você faça pausas de 30 em 30 minutos, por 5 minutinhos, faz uns polichinelos, dá uma caminhada, sobe e desce umas escadas para você movimentar o seu corpo. Eu até tenho um vídeo aqui no canal falando o que acontece quando você fica muitas horas sentado por dia, porque isso realmente pode ser muito prejudicial para a sua saúde. Eu vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você. Cuidado também com o seu cafezinho, não o café coado que a gente normalmente passa em casa, mas com o café que não foi usado coador. Então, café expresso, aquele café com a prensa francesa, café turco. Existem alguns cafés em que a pessoa só realmente coloca o pó do café ali, coloca água fervendo e tenta filtrar isso, mas sem passar por um coador, né? Então, esses cafés vão ter mais compostos de terpenos, que são compostos que aumentam o colesterol, e alguns estudos verificaram que pessoas que tomam mais do que 4 cafés desses por dia têm maior probabilidade de ter colesterol aumentado. Lembra que esses estudos falam de uma dose de café, de um cafezinho expresso, então tem gente que toma um balde de café, que já equivale por 3 doses. Então se liga sempre nisso, na quantidade, e que o café, nesse caso, é um café não coado. Então, se você tem algum problema de colesterol, passa sempre o seu café no coador, seja de pano ou de papel, que você estiver mais acostumado e gostar mais do sabor, mas coar o café vai te ajudar e controla a quantidade, porque não é porque o alimento faz bem pra gente, nesse caso uma bebida, que a gente vai ficar consumindo sem freio, em excesso. Eu tenho um vídeo aqui no canal também mostrando quais são os sintomas do excesso do consumo de café e também tem um vídeo falando mais dos benefícios do café, porque o café traz muitos benefícios para nossa saúde quando a gente faz ele coado, sem açúcar, sem adoçante, e consome uma quantidade moderada, né? Então vou deixar isso tudo aqui embaixo na descrição para você. Outra coisa que pode favorecer o acúmulo de colesterol LDL, até mesmo de triglicerídeos no seu corpo, é o excesso de consumo de açúcar. E não só o açúcar, açúcar branco do cafezinho, mas alimentos com alto índice glicêmico que, quando são metabolizados,
acabam tendo o mesmo papel que um açúcar no seu corpo. Então, pão branco, macarrão branco, farinha branca, de uma maneira geral, em grandes quantidades no dia a dia, como quando você consome isso de forma muito basal na sua alimentação, podem estar relacionados ao aumento do LDL e um aumento, que é o colesterol ruim, e um aumento dos triglicerídeos. Isso porque conforme você tem mais ingestão de glicose mesmo, você vai ter uma maior secreção de insulina, vai transformar muita parte dela em triglicerídeos e também você tem uma menor conversão de LDL, que é o colesterol ruim, para o HDL, que é o colesterol bom. Então, quando você vê o perfil lipídico dessas pessoas, normalmente tem um desbalanceio mesmo. O HDL está baixo, que é o bom, e o ruim, o triglicerídeo está aumentado. Então, você tentar consumir alimentos com menor índice glicêmico, carboidratos bons, vai te ajudar. Eu tenho aqui no canal um vídeo falando mais quais são os carboidratos bons para você consumir no dia a dia, de baixo índice glicêmico. Vou deixar aqui embaixo na descrição para você também. Também tem outra questão que muitas pessoas não se apercebem, é o consumo de alguns remédios, algumas medicações que podem aumentar o colesterol. Então, claro que você nunca vai começar a tomar ou parar de tomar um remédio por conta própria, mas é algo para você ligar a luz amarela. Se você começou a tomar um outro remédio, seja por prescrição médica mesmo, e o seu colesterol começou a subir muito, é importante que você fale com o seu médico, porque às vezes ele tem uma outra opção para o mesmo fim. Por exemplo, é um remédio para tratar a minha pressão e agora aumentou o meu colesterol. Ele pode, de repente, substituir por outro remédio que cumpra o mesmo fim, mas tenha outros compostos ativos e que não vão interferir no seu colesterol. Mas aí ele mesmo vai ter que mudar e ver a dose com você. Então nunca para de tomar remédio por conta própria, nem muda a dose por conta própria, porque isso pode ser perigoso para você. Outra coisa que as pessoas muitas vezes esquecem de contabilizar aí no dia a dia é a ingestão de bebida alcoólica. A gente sabe que a bebida alcoólica sobrecarrega o fígado e com isso vai fazer com que você tenha uma maior produção de colesterol e também tenha maior produção de colesterol ruim. Então, se o seu colesterol está aumentado e você já vem fazendo outras coisas para tentar controlar e não está conseguindo, tenta se aperceber aí como é que está a sua ingestão de bebida alcoólica, se você tem um consumo regular, e se você tiver, né, claro, tenta se abster por um tempo para ver melhora nos seus níveis de colesterol também, e principalmente na proporção do colesterol ruim para o colesterol bom. Outra coisa que muitas pessoas não sabem é que quem tem problemas de tireoide, principalmente hipotireoidismo, pode ter um colesterol total e o LDL aumentados. LDL é o ruim, né? Isso porque o teu corpo também utiliza os hormônios da tireoide como um agente coadjuvante para regularizar os níveis de colesterol do corpo. Então, se você tem uma baixa produção desses hormônios, isso pode modificar, né? Fazer com que você tenha um maior aumento dessa quantidade de LDL, desculpa, e de colesterol total também. Então, se você acha que esse pode ser o caso, você já vai conseguir confirmar problemas de tireoide através de exame de sangue, medindo os hormônios da tireoide. Então, lembra de ir regularmente ao seu médico e verificar como estão os seus hormônios também para eliminar isso da equação. Claro que o problema de fígado também pode fazer com que você tenha um aumento no colesterol do seu corpo, simplesmente porque o fígado é onde você produz, decompõe, processa muita parte do colesterol. Basicamente, né, uma quantidade super expressiva de colesterol, a grande maioria é através do fígado mesmo. Então, se você tem algum prejuízo na sua função do fígado, se você tem esteatose hepática, que é a gordura no fígado, fibrose, cirrose, isso pode se converter em um aumento do colesterol, porque o fígado não está dando conta de conseguir metabolizar as gorduras do corpo e fazer uma proporção equilibrada de HDL, LDL, fazer essa decomposição de colesterol também. Lembra que eu tenho vídeos aqui no canal falando mais sobre gordura no fígado, sintomas, melhores e piores alimentos, receitas, e vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você. O diabetes, principalmente do tipo 2, também pode favorecer o aumento do colesterol, isso porque o excesso de açúcar do sangue pode fazer com que tenha uma ligação maior entre essas moléculas de glicose e moléculas de colesterol, favorecendo a estabilidade dela e deixa também essas moléculas de colesterol mais densas e menores. Então, é pior o controle lipídico. Então, para você conseguir controlar o colesterol, ter um bom controle do diabetes também é fundamental. Sempre que a gente fala em diabetes, a gente fala em problemas cardiovasculares associados, porque isso pode acontecer, e problemas cardíacos, porque o diabético, como eu acabei de falar, né, tem uma maior probabilidade de ter problemas de colesterol aumentado, o que é um fator de risco para doenças cardiovasculares. Então, manter os níveis de açúcar no sangue baixos e estáveis também é muito importante. Lembra que eu tenho aqui no canal uma playlist falando mais sobre tudo, sobre diabetes, pré-diabetes,
receitas, índice glicêmico, vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você. O colesterol e o rim também têm um papel muito interessante, quase simbiótico. Isso porque o colesterol alto pode causar uma lesão no seu rim e prejudicar o processo de filtragem do sangue, mas também uma pessoa que já tem problema renal tem uma maior probabilidade de ter colesterol aumentado. Então, aquela história de que a gente não sabe o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Mas problema renal e colesterol alto também são fatores que normalmente coexistem em algumas pessoas e por isso é muito importante manter a saúde dos rins o máximo possível. Então, beber bastante água, sempre que indicado, se você não tem nenhuma contraindicação, é muito importante para os seus rins. E eu tenho também aqui no canal um vídeo falando dos melhores e piores alimentos para os rins. Eu tenho uma playlist já com dicas para a saúde dos rins, eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Além disso, a questão hormonal nas mulheres também é um grande fator de risco para o aumento do colesterol após a menopausa, com a queda do estrogênio, a quantidade de LDL, o colesterol ruim, pode aumentar nas mulheres. Por isso que muitas mulheres pós-menopausa têm maior fator de risco para doenças cardiovasculares do que mulheres que estão em idade fértil. Então é interessante que se você está nesse período de menopausa, você acompanhe como anda o seu colesterol e acompanhe como andam os seus hormônios e verifique com o seu médico, com o seu ginecologista, se existe alguma medicação, algum tratamento que você possa fazer para tentar equilibrar. Eu tenho até vídeo aqui no canal falando mais sobre reposição hormonal na menopausa e dando dicas de melhores e piores alimentos para conseguir manter o peso ou emagrecer mesmo na menopausa, que muitas mulheres engordam nesse período, né? Então vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você. Aproveita então e olha aqui embaixo na descrição que eu vou deixar uma playlist sobre colesterol com melhores e piores alimentos, dicas de estilo de vida, de alimentação. Tem algumas receitas que eu já fiz que ajudam a baixar o colesterol, vou deixar isso tudo aqui embaixo para te ajudar também. Me conta qual dessas coisas que eu falei mais te surpreendeu, o que você não fazia ideia que podia aumentar o colesterol e o que você vai tentar mudar no seu dia a dia para controlar o colesterol. Eu vou adorar ver seu comentário, dá a curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha quem vai gostar e quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!